O jazz de todas as épocas e estilos, às sextas e sábados à meia-noite. Cultura FM. Jazz Improviso. Idealização e apresentação, Alberico Tilento e Carlos Conde. O programa Jazz Improviso será hoje dedicado a uma das mais importantes efemérides jazzísticas do ano de 1989. Temos quase a certeza de que estaremos abrindo as festividades para um acontecimento que será um dos mais badalados deste final de década na área do jazz. Trata-se do cinquentenário da etiqueta ou do selo Blue Note. Não há fã de jazz que não saiba o significado da expressão Blue Note. Segundo o Jazz Dictionary de Bill Lee, significa uma terça dissonante ou a sétima nota dissonante da escala. Mas historicamente significa a mais importante etiqueta independente da história do jazz. Sem falar nas duas boates, a Blue Note de Paris, que foi palco do filme Round Midnight, e que existiu na década de 50, e a Blue Note que existe hoje em Nova York, na Rua 3, em Greenwich Village. Seu fundador, Alfred Lion, nascido em Berlim no começo do século, veio para os Estados Unidos em 1938 e em 6 de janeiro de 39, há 50 anos, portanto, gravou seus primeiros discos de 78 rotações com os pianistas de boogie-woogie Albert Emmons e Midge Lux Lewis. Eles gravaram 4 solos e 2 duetos de piano. O solo de Midge Lux Lewis em Solitude, de Duke Ellington, é considerado o primeiro disco da etiqueta, gravação que faz hoje 50 anos, ou fez ontem. Apesar da orquestra de Duke já ter gravado discos de 12 polegadas para a RCA antes daquela data, o lançamento da Blue Note foi considerado o primeiro disco de jazz de 12 polegadas por pequenos conjuntos. Até então, esse calibre era reservado para a música clássica. Nessa época, o selo se dedicava a hot jazz e swing, com destaque para músicos desses estilos. A gravação de Summertime de Gershwin por Sidney Bechet, que foi quase o mesmo sucesso jazzístico que o Body and Soul de Coleman Hawkes, foi uma das pioneiras da etiqueta Blue Note. No mesmo ano, Lion gravou um revolucionário quarteto para a época, com Edmond Hall no clarinete, Charlie Christian na guitarra, Midge Lux Lewis na celesta e Israel Crosby no contrabaixo. Mas foi a segunda fase da Blue Note que praticamente a celebrizou. E em 46 ou 47, o saxofonista Ike Quebec apresentou a Alfred Lion músicos que se tornaram legendários como Buddy Paul, Thelonious Monk, Ted Dameron, Fats Navarro, Howard McGhee, estes 2 últimos pistonistas, James Moody, sax alto, tenor e flauta, Art Blake, baterista, e o vibrafonista Milt Jackson, além de muitos outros que gravaram na Blue Note seus primeiros discos como líderes. A sua primeira fase moderna produziu gravações no estilo bebop que se tornaram famosas e até antológicas. Mas ela revelou também, numa segunda fase, músicos e conjuntos como Art Blake Jazz Messengers, com Clifford Brown, Lee Morgan, Fred Hubbard ou Kenny Dorham no pistão, com Hank Mobley, Benny Golson ou Wayne Shorter no sax tenor, com os pianistas Horace Silver, Bob Timmons, etc. E ainda saxofonistas como Johnny Griffin, Jack McLean e ainda, em outros contextos, John Coltrane, Sonny Rollins, Herbie Hancock, Dexter Gordon, Kenny Burrell, Grant Green, Stanley Turrentine, etc. Após ficar inativa há alguns anos, a etiqueta Blue Note voltou há pouco tempo agora com todo o pique e tem editado novos álbuns e conjuntos recentes e notáveis. Nós vamos apresentar neste aniversário, primeiramente, algumas de suas gravações que se tornaram mais conhecidas. O famoso trio de Buddy Paul em Night in Tunisia, o quinteto de Thelonious Monk em Criss Cross, o quinteto de Milt Jackson em Baggs Groove e o sexteto de J.J. Johnson em Get Happy. Neste programa dedicado ao cinquentenário da etiqueta Blue Note, nós tivemos Night in Tunisia com o trio de Buddy Paul, com Curly Russell no contrabaixo e Max Roach na bateria, gravação de 51. Em seguida,
o quinteto de Thelonious Monk, com Chris Cross, Saib Shihab ao alto, Milt Jackson no vibrafone, Monk ao piano, Al McKibbon no baixo e Art Blake na bateria. Gravação também de 51. Baggs Groove, de Milt Jackson, fez um trailer do que deveria se tornar depois o Modern Jazz Quartet, pois ficou com Milt Jackson no vibrafone, John Lewis ao piano, Percy Heath no contrabaixo, Kenny Clarke na bateria e Lou Donaldson no sax alto. Esta de 52. E finalizando o bloco, Get Happy, com Clifford Brown no pistão, J.J. Johnson no trombone, Jimmy Heath no tenor, John Lewis ao piano, Percy Heath no baixo, Kenny Clarke na bateria. Esta de 1953. E agora nós vamos mostrar os mais famosos pistonistas que gravaram para a etiqueta Blue Note. Primeiro, o conhecido Miles Davis, com It Never Entered My Mind, e em seguida uma dupla que gravou um disco famoso naquela época, Howard McGhee e Fats Navarro, que se enfrentam num duelo em Double Talk. Nós ouvimos com o quarteto de Miles Davis, de 1954, com Horace Silver ao piano, Percy Heath no contrabaixo, Art Blake na bateria, It Never Entered My Mind, e em seguida um dueto famoso entre 48. A Cultura FM está apresentando Jazz Improviso. Jazz Improviso está homenageando hoje o cinquentenário da etiqueta Blue Note, o mais famoso selo independente do jazz moderno. Como já dissemos, a primeira gravação Blue Note data de 6 de janeiro de 1939. Neste ano, provavelmente, teremos diversas homenagens aos 50 anos desse selo, nos diversos festivais de jazz em Tóquio, Paris, Montreal, Montreux e Nova York. Se os promotores do nosso Free Jazz Festival conhecessem melhor o jazz, talvez pudéssemos ter uma noite da Blue Note no nosso evento. Mas isso seria otimismo demais. Teremos que nos contentar com a noite da sanfona, que já deve estar sendo planejada. Agora nós vamos ouvir duas das gravações que mais celebrizaram a etiqueta Blue Note na década de 50. O Senior Blues, de Horace Silver, com o quinteto do próprio Horace Silver, e Morning, de Bobby Timmons, com Art Blake Jazz Messengers. Nós ouvimos primeiramente com o quinteto de Horace Silver, Senior Blues, uma composição do próprio pianista, com Donald Byrd no pistão, Hank Mobley no tenor, Silver ao piano, Dog Watkins no contrabaixo e Louis Hayes na bateria, gravação Blue Note de 1956. E em seguida, o famoso Morning de Art Blake, com o seu conjunto, Art Blake Jazz Messengers, Lee Morgan ao pistão, Benny Golson no sax tenor, Bob Timmons ao piano, Jimmy Merritt no contrabaixo e Blake na bateria, gravação de 58. E nós vamos encerrar esse programa Jazz Improviso dedicado ao cinquentenário da etiqueta Blue Note com 6 grandes músicos que gravaram em épocas diferentes ou às vezes juntos na etiqueta Blue Note e que se tornaram quase todos líderes, sendo que um deles, o pianista que é o líder desta gravação, faleceu prematuramente com 30 e poucos anos e era um grande músico, que era o pianista Sonny Clark. Ele vai apresentar Speak Low de Kurt Weill com seu sexteto composto de Donald Byrd no pistão, Curtis Fuller no trombone, John Coltrane no sax tenor, Paul Chambers no contrabaixo e Art Taylor na bateria. Vocês acabaram de ouvir aquilo que os americanos, principalmente os críticos de jazz, gostam de chamar de underrated, ou seja, alguns músicos excepcionais e que não tiveram o destaque que mereciam, nem o renome que poderiam ter alcançado. Um deles
o pianista Sonny Clark, que faleceu com 30 e poucos anos, o baterista Art Taylor, muito parecido com Art Blakey, que vocês devem ter notado, e o trombonista Curtis Fuller, que esteve aqui no Brasil no começo da década de 60. Além desses três, essa notável gravação de Speak Low da Blue Note de 1957 contou ainda com Donald Byrd ao pistão, John Coltrane no sax tenor, Paul Chambers na bateria. Este programa, em homenagem ao cinquentenário da etiqueta Blue Note, fica aqui encerrado e teve apoio de produção de Adriana Braga.